Olá, muito bem-vindos a mais videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o tutor Bruno Valtarejo e na nossa jornada para aprender Color Grading, uma introdução ao Color Grading, a gente vai passar por todas as etapas, então vocês vão aprender muita coisa, mas é a introdução. A gente vai partir agora para a parte de escolha de software e equipamentos. Só adiantando, para quem quer adquirir o curso completo, ele é parte, não é bem uma parte, mas é uma introdução, uma revisão breve, tipo um geral do que vocês podem ver no curso de correção de cor, a correção de cor como uma ferramenta na construção da linguagem. Esqueci o nome do curso completo. Ele tem um nome bem bonito, o curso, mas eu acabei de esquecer o nome que eu dei. Correção de cor, a cor como uma ferramenta na criação de identidade de um filme. Vocês encontram no site da Photos to View, a versão completa. É um curso que apresenta a correção de cor e ilustra usando dois softwares, Premiere e DaVinci Resolve. Não é o curso completo desses dois softwares, mas sim o curso completo para você se tornar um colorista e ter uma introdução a esses dois softwares. Bom, para começar, eu quero apresentar aqui o primeiro software, a primeira opção de escolha seria o Premiere SpeedGrade. Se você vai trabalhar com produção de publicidade, de documentário, de filmes para web, você pode usar o Premiere, que é um software com um pouco menos de custo, ele é mais acessível, embora o DaVinci que a gente vai ver na sequência tenha a opção free também, mas ele é um software acessível que vem junto com After Effects, Photoshop, Illustrator e todos os outros softwares de design que você pode precisar na sua produção audiovisual. Na versão nova, que vai sair em breve, que é a CC 2016, ele vai ter ainda a separação HSL no painel Lumetro e várias melhorias legais, vai aceitar filme 360, então ele está sempre com novidades, todo ano tem coisas grandes, novas, e vai valer muito a pena para vocês usarem o Premiere como correção de cor, como software de correção de cor. Eu uso ele da seguinte maneira: jobs rápidos que eu quero fazer de maneira eficiente, eu faço direto dentro do Premiere, porque eu vou editar nele que tem muito mais recursos ainda que o DaVinci, embora o DaVinci também nesse ano na versão 12.5 beta e na seguinte, provavelmente logo deve sair a 13, vai estar cheio de recursos novos para editores. Mas ainda assim o Premiere é um software consolidado e que você vai trabalhar junto ao After Effects, o Photoshop, o Illustrator e vários outros softwares. Então eu prefiro usar o Premiere para tratamento de cor quando eu estou com um pouco mais de pressa e quando eu vou usar já várias ferramentas de edição e eu não quero ficar indo e voltando de outro software. Mas quando eu estou numa etapa que eu tenho mais tempo, que eu posso produzir melhor, como em curta-metragem, eu faço uma etapa separada. Inclusive, muitas vezes quem edita não sou eu, é, por exemplo, o Rudolph da Trópicos Filmes, que nem daquelas cenas que a gente viu vocês viram da aula anterior. E eu faço o grading depois no DaVinci Resolve. Então, a edição foi feita no software que vocês preferirem, no Final Cut, no Avid, no Premiere, no software que o editor preferir, e daí exporta um XML e eu trato esse XML no DaVinci Resolve. Então, você tem as duas opções. A maioria dos trabalhos que eu edito, que eu estou fazendo com maior pressa, normalmente publicidade e documentário, é direto no Premiere. Embora a Adobe tenha um outro software chamado SpeedGrading, que eu não sei por mais quanto tempo deve durar, porque a Adobe está puxando todas as novidades, todas as funções do SpeedGrade para dentro do Premiere. E como a ideia é praticidade, eu faço direto dentro do Premiere. Embora o link entre o Premiere e o SpeedGrade é sensacional, eu adoraria que um dia tivesse esse mesmo sistema de link com o DaVinci Resolve. E daí outra opção, como eu estava dizendo, é o DaVinci Resolve. O DaVinci Resolve é um software mais completo de cor, tem muito mais funções, está sempre evoluindo. A partir da versão 11, ele começou a ter muitos recursos para edição também. Então, se é editor ou quer começar com edição e não sabe nenhum software, você poderia usar o DaVinci Resolve para começar. Mas ele é principalmente de color e ele tem muito mais recursos de cor, porém tem um workflow mais complexo, tem que entender um pouco mais de color management, tem que ter os equipamentos certos, uma placa de vídeo da Blackmagic. Então, ele é um pouco mais burocrático. Eu indicaria ele para quem vai fazer uma produção mais profissional e uma saída mais high-end, com maior alta tecnologia. Para quem está mais começando e fazer coisas mais dependentes, o Premiere provavelmente deve ser uma opção melhor. Mas não depende só de software. Para você trabalhar com Color, uma coisa que vai ser importantíssima é o seu monitor. Você tem que ter um monitor de qualidade, confiável, que vai te retornar uma cor fiel e de preferência calibrado. Eu separei aqui 3 marcas que são de custo-benefício, que são acessíveis, fáceis de achar no Brasil e não são tão caras, que é a HP Dreamcolor, Asus Art Pro e Dell Ultrasharp. Eu trabalho com o Dell Ultrasharp, tenho 2 modelos, o modelo 8 bits, principalmente quando eu vou produzir material para web e televisão, que é o 2414H, e tem o modelo 10 bits que eu uso principalmente para finalizar cores para cinema, que é o UP2015, que é a versão Premiere Color 10 bits. A Asus também tem o modelo 10 bits 4K, a HP também tem modelos 10 bits. Basicamente, os 10 bits, quando forem 10 bits, eles têm maior quantidade de degraus de cor, maior variedades tonais.
E quase sempre também maior gama de cores. Em vez de ele ter a gama de cores só sRGB, ele alcança uma gama de cores maior, com maior variação entre essas grandes cores, essa grande variedade de cor. E principalmente, são telas IPS de alta qualidade, com maior fidelidade de cor. Você vai poder calibrar que vai dar um delta 1 de variação, delta 2 no máximo. Então são cores consistentes e dentro do espaço de cor correto que elas devem reproduzir. Você pode fazer qualquer tipo de calibração neles, Rec 09 e sRGB, nos 10 bits Adobe RGB ou sei lá, o que você preferir, que ele vai tipo, reproduzir as cores fiéis dentro do workflow de trabalho que você preferir trabalhar. Outros equipamentos que vocês podem ter também, que valem a pena, são uma mesa de cor, como por exemplo, a que eu tenho em casa, uma Tangent Wave, mas poderia ser, por exemplo, o modelo novo que eles lançaram esse ano, que é a Tangent Ripple, que é mais acessível. Pode ser a Tangent Element, que é um pouco mais cara, mas é mais bonitona. Pode ser a versão da própria Blackmagic, que custa o preço de uma casa. Ou pode ser a mesa que você preferir. A Avid tem uma mesa muito legal com bom custo-benefício também. Mas é uma mesa que vai te ajudar a trabalhar mais rápido. Se você trabalha muito com Color Grade, vale a pena. Se você trabalha só um pouco, talvez seja um investimento um pouco caro e vale mais a pena investir, por exemplo, num monitor melhor. É um investimento inicial mais importante. A mesa, a nova Tangent Ripple, vai custar $350. Eu já comprei minha em pré-venda, não vejo a hora de chegar em casa, mas ainda não chegou. Quando chegar, eu farei um review, vocês vão assistir aqui no canal. Ela tem só essas 3 bolinhas, os controladores de contraste e os botões de reset. É muito mais enxuto, é o principal. Eu mesmo tenho essa mesa e o que eu mais uso é essa parte. São poucas vezes que eu começo a mexer aqui, mesmo que eu ache ele meio grande, acabo achando menos ergonômico do que deveria ser usar ele inteiro. Mas essa parte aqui é sensacional e não tem comparação usar um mouse do que usar essas opções aqui. Mas eu poderia comprar um modelo muito mais em conta que ia ter essas mesmas opções. Outra coisa, um calibrador de monitor e um calibrador de foto. Na verdade, o certo seria usar um modelo para TV, esse é o que eu tenho em casa porque minha esposa trabalha com fotografia, e daí eu comprei para fazer o tratamento não só dos vídeos como das fotos, mas o ideal seria ter um modelo para vídeo, tá? Eu estou colocando esse porque veio junto no meu pacote esses dois e é o que eu tenho. E uma placa de vídeo para saída de vídeo externa seria interessante também, se tiver com um orçamento um pouquinho maior. Eu uso uma da Blackmagic 4K UHD com saída 10 bits. Permite que mesmo usando uma placa de vídeo que não seja 10 bits, eu tenha uma saída 10 bits igual o software também processa em 10 bits, tendo assim maior variedade tonal, maior graduação entre os tons, seria o certo de dizer, e maior fidelidade de cor, porque daí ele não passa pelo sistema operacional, ele sai direto sem processamento do sistema operacional pela placa de vídeo. Eu uso o modelo interno, esse daqui é o modelo externo para quem prefere usar via Thunderbolt ou via USB, o meu é direto na placa-mãe. Bom, qual que é a ideia de você ter um cartão de cor e calibrar teu monitor? É que você mantenha cores fiéis e consiga assim trabalhar mais rápido. Essa tela é de um curso de gerenciamento de cor que eu dou, na verdade é uma tela para impresso, mas funciona de um sistema muito parecido para vídeo. É um bom exemplo para vocês filmmakers e fotógrafos entenderem um pouco mais a lógica, dependendo de qual das duas áreas você trabalha. A ideia basicamente é, você usa um cartão de cor para ter um perfil de cor de entrada da câmera, que já vai ver a imagem correta vindo da câmera, deveria ser assim. Ele já ajusta as variações pequenas que tinham na foto, criando um perfil de entrada. Você vai ter um monitor também perfilado, que vai ajustar as variações que o seu monitor tivesse. E, no caso de impresso, também poderia perfilar a sua impressora. Mas seria a ideia, por exemplo, de perfilar, de fazer a calibração de um projetor, de um monitor de referência, do que for. Você tem um sistema onde você tem uma calibração desde o momento fotográfico até a exibição para manter as cores consistentes, calibrando todas essas cores para um espaço de cor em comum. E por que isso é importantíssimo? Você tem um monitor de qualidade, calibrado e de preferência também uma ilha de edição sem muita luz, com uma luz neutra que não varie, com uma cor cinza para não ter nenhuma introdução de cor que não deveria ter, uma lâmpada também numa temperatura de cor neutra, tipo D50, D65. Por que tudo isso é importante? Porque nosso olho, que é a nossa principal ferramenta para parte de tratamento de cor, é extremamente limitada e falha. Ela fadiga rapidamente, ela se confunde entre cores diversas que tenham no frame, a gente tem uma péssima memória visual. Se a gente vê uma cor de manhã e depois volta de tarde, a gente não tem uma lembrança exatamente de cor que a gente tinha visto. Muitas pessoas são daltônicas, então tem um pouco menos de percepção de cor. E é 1 a cada 13 homens e 1 a cada 300 mulheres. Tem uma quantidade bem grande. Provavelmente alguns de vocês que estão assistindo devem ser daltônico. A gente tem uma grande adaptação à condição de luz. Então, se está no ambiente claro ou escuro, nossa íris abre e fecha, já muda totalmente a maneira que a gente observa o nosso monitor. E conforme envelhece, a gente perde a nossa qualidade de visualizar as cores. Um exemplo aqui bem legal
Se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que, dependendo do ponto que você olha, você vê que esse ponto é branco, mas em volta ele fica preto, porque nosso olho fica super confuso em algumas situações. E presta atenção que é só um monte de quadrado com colunas e linhas brancas e no meio uma bolinha. E é isso. E ainda assim nosso olho fica extremamente confuso. Aqui é outro exemplo disso. Olhem só para o ponto preto. Não pare de olhar para o ponto preto. Fixem seu olhar no ponto preto. Continue olhando no ponto preto. Não pare de olhar para o ponto preto. Perceberam que na hora que eu mudei de quadro a cor continuou? Mas mais que isso, a cor não continuou na verdade. A cor inverteu. Se vocês olharem o ponto preto fixo, não parar de olhar o ponto preto fixo, continuar olhando o ponto preto fixo e só prestar atenção com a sua visão periférica, a sensação de cor que da direita é verde. Quando eu mudar de tela, vocês vão ver que agora a direita é roxa. Por quê? Nosso olho fadiga e se acostuma com a cor que a gente está vendo na tela. E na hora que a gente muda de tela, ele vai perceber que teve uma mudança de cor depois de um tempo, não é automático. Então ele vai continuar ainda se adaptado àquela cor que estava olhando e vai continuar neutralizando ela. E depois só que nosso cérebro reseta e começa a ver essa página inteira em branco. Bom, então nessa aula eu apresentei aqui quais são os principais equipamentos para vocês começarem a brincar com a parte de color grading. Provavelmente alguns de vocês devem ter ficado decepcionado, porque não vai ser simplesmente ter um computador e começar a trabalhar. Na verdade, você até pode fazer isso, comprar um computador e começar a trabalhar, mas o problema é que você não vai ter as cores corretas que você acha que tem, que está vendo no seu computador. Você precisa ter um monitor de qualidade, pelo menos, mas ainda vai muito mais coisa além disso que eu não falei, como, por exemplo, ter uma placa de vídeo boa, ter um processador bom, ter um HD rápido, com bastante espaço, porque vídeo pesa, de preferência um HD veloz em SSD, porque alguns vídeos pesam muito, como por exemplo, a maioria dos curtas-metragens que eu andei colorindo ultimamente são todos gravados em RAW, isso pesa demais, então precisa ter um HD rápido. Eu tive que comprar um SSD de 1 TB para os jobs que estão acontecendo, e ainda assim é pouco espaço, às vezes tem que ficar brigando entre algumas coisas no 7200 RPM HD e no SSD de 1 TB, logo vou ter que comprar mais um. Então são algumas informações a mais além dessa, mas essas que eu passei são as principais, e com alguns desses equipamentos, pelo menos um monitor de qualidade, você já começa a trabalhar de verdade com color grading. Encontro vocês na próxima aula e até já!